que é alta performance na visão médica? Eu acho que performance é resultado. E a felicidade de olhar para trás e estar satisfeito. Só que dentro do seu resultado, qual é o preço que você quer pagar? Como é que vai ser o meu equilíbrio entre ganhar dinheiro, mas eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido, eu quero ter saúde, eu quero ter momentos com meus amigos. Eu tenho pacientes que priorizaram só dinheiro, mas daí se separaram. Muito bem, pessoal, está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou o Dagoberto e hoje com a Natália, nossa redatora, estrategista de perguntas, não é? É que bom tê-la aqui conosco novamente. Fico muito feliz de estar aqui novamente, principalmente para falar desse assunto que me interessa muito. Cara, que assunto, hein? Que assunto. Um assunto importante para todos no geral, mas para o corretor também ele pode tirar muito proveito do conteúdo de hoje, porque para ele que tem uma rotina agitada, sem muita estabilidade, é o conteúdo correto. Show de bola, é verdade. Eu acho que hoje é um marco. É um marco definitivamente num assunto que a gente quer começar a abordar aqui, porque a gente fala de profissionalismo, a gente fala de alta performance, a gente fala muito sobre a vida profissional, de como obter sucesso, como ser ético na profissão. São várias camadas e a camada que a gente inaugura hoje é sobre saúde. Isso mesmo. A saúde para o corretor, a saúde de alta performance, não é, Nath? Exatamente. Porque nada adianta, né, Dago, o corretor fazer grandes negócios, ter muito dinheiro e não conseguir desfrutar disso por não ter saúde, né? É aquela história, né? Você trabalha para ganhar dinheiro para depois gastar tudo em remédio e hospital, né? Exatamente. Acho que não é por aí. E o que a gente quer ajudar a enxergar é esse outro lado, não é? Evitar alguns problemas. Com certeza. E por isso a gente trouxe hoje um especialista. Ele tem mais de 10 anos nessa atuação da área da saúde. Boa. Possui um atendimento mais holístico, focado na causa do problema e oferecendo uma solução personalizada para os seus clientes. Ele é fundador da Clínica Vilela em Balneário Camboriú. E a gente está muito feliz de receber ele aqui. Dito isso, seja bem-vindo, Dr. Francisco Zanella. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma oportunidade, é uma alegria estar aqui com vocês. Já acompanho o trabalho e o impacto disso pode ajudar aí muitas pessoas, muitos corretores nas suas caminhadas. Maravilha. Pessoal, já vamos para a entrevista, mas enquanto isso, leitura de comentários. Dos comentários do Cláudio da FG. Muito bem. O pessoal adorou descobrir os segredos por trás dessa gigante do mercado. O Cláudio é um excelente profissional e soube explicar como que funciona a FG. Então, se você não assistiu, corre no podcast passado e conheça mais, corretor, como é o processo por trás da FG. Tá bom? Dito isso, vamos para o primeiro comentário, o Daniel Botke. Que entrevista incrível! A FG, para mim, já poderia ser considerada a maior do Brasil em termos de conceito de empresa. Ainda mais agora, sabendo um pouquinho mais sobre a cultura por trás dessa gigante. E obrigado ao maior aplicativo imobiliário do Brasil por essa entrevista. Boa, Daniel. Show. O Cledson Victor Zero comentou: mais um comentário porque o entrevistado é top. Me inscrevi no canal quando estava na faixa de 1.100 inscritos e agora mais de 10k. Logo minha caneca vem. Fica atento, Cledson. Boa, cara. Legal. Obrigado por ter acompanhado esse processo de crescimento. Continua participando e é isso aí. A Mauri Rosa. Conteúdo riquíssimo. Com uma lenda dessa do mercado, só nos faz querer aprender mais. A melhor parte foi os dois tipos de clientes, o arrependido e o satisfeito. Obrigado, DWV. Boa, Mauri. O Jefferson Angonese. Esse aqui não é o primeiro comentário dele, não, também. Que extraordinário, não é por nada que a FG é essa gigante, respeitando valores e pessoas e tendo em seu time grandes profissionais como o Cláudio. Obrigado, DWV, por nos proporcionar essa aproximação com essas grandes empresas. Esse é o nosso papel, com certeza esse é o nosso papel de conectar as consultoras e incorporadoras aos corretores, aos profissionais que estão atuando de fato nesse mercado e que fazem a engrenagem do mercado imobiliário no todo girar. Exatamente. Marina Souza, todos os podcasts são uma aula.
2 exclamações. É sobre identificar as oportunidades de ter relacionamento. Muito bem, acho que você entendeu o conceito, Marina. Portanto, agora a gente precisa saber quem é o ganhador da caneca desta semana. Diretor Marco, como é que ficou definido aí nos bastidores, nos jurados, debatendo assuntos? Daniel? Daniel Botki? Olha só. Legal, então tá, boa. Daniel, foi um comentário muito, muito bacana o seu. E, cara, obrigado mesmo pela sua participação. Como é que ele faz para receber essa caneca, Nath? Daniel, você pode entrar em contato pelo nosso atendimento ou via o nosso Instagram DWVapp, enviar seus dados de envio que a caneca vai chegar em qualquer lugar do mundo para você. É isso aí. E continuem, pessoal, comentando. O comentário mais interessante, o comentário que vai entender e abordar melhor o tema que a gente desenvolveu aqui com o convidado, a gente vai estar presenteando toda semana essa caneca. Então, continue. O Cledson fez um comentário excelente, ele pediu a caneca, está participando desde o início, está chegando no ponto de você ganhar. Então, a próxima vez faça um comentário que entenda o processo, um comentário que engrandece o nosso trabalho, de fato, que a gente entender qual é a necessidade que vocês têm de aprendizado, porque a DW está aqui para isso, para entregar para vocês, de fato, o que vocês querem saber sobre essas celebridades do nosso mercado que aparecem aqui, ou pessoas muito inteligentes, ou que entendem, de fato, esses pormenores do mundo imobiliário, não é? Isso aí, faço das tuas palavras as minhas. Boa! Vamos para o programa. Bora lá. Esse é o tema, é isso que a gente quer falar, de como a gente impactar, né? Como é que a gente pode ajudar o corretor que não enxergou ainda não olhou, melhor dizendo, para essa coluna tão especial, né, do profissional, que é a saúde. E para a gente entender mais, que você foi muito bem indicado, né, para estar aqui. Foi muito solicitada a muito presença solicitado, dele com aqui. certeza. E a gente quer entender como que começou lá atrás, quantos anos você está nessa profissão, nesse nicho, e como que te inspirou a estar aqui? Então, eu sou formado dentro da área médica há mais de 15 anos e dentro da minha caminhada, o que eu fui percebendo ao longo disso, né? Que a medicina tradicional, ela vai olhar, o foco dela vai ser na doença. Quando a gente vai para um outro nível, gostei da palavra que você usou, da camada, quando a gente vai para uma outra camada, a gente começa a entender então que saúde é muito mais do que não ter doenças. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente vai cair num contexto de qualidade de vida, performance e estabilidade emocional e todos os outros parâmetros aí que nós temos. Muitas vezes esse assunto ele acaba sendo difícil das pessoas entenderem, porque elas acreditam que se eu faço um exame estrutural, vou dar o exemplo, um ultrassom, e não tem nada, a pessoa acha que ela não tem nada. Certo. Porém, a medicina funcional, que é o que a gente faz, que é a Functional Medicine americana, que é esse contexto de a gente deixar a pessoa com saúde e não só sem doenças, a gente muda o jogo. Eu costumo dizer que é a diferença que faz a diferença. E a gente tem a experiência tanto na nossa vida, como na vida dos familiares, como na vida aí de mais de 800 pacientes que eu tenho. E isso faz com que a gente tenha certeza do caminho. Nem sempre acertamos de primeira, porque o ser humano ele é extremamente complexo, mas as ferramentas, o estudo diário, o acompanhamento faz com que a gente vá entendendo cada vez mais. E dentro dessa complexidade do ser humano, e aí entra o corretor, porque o corretor ele tem uma coisa que traz uma certa dificuldade. Eu atendo vários corretores, vários construtores, arquitetos, pessoal do ramo imobiliário, e muitos têm a questão da falta de rotina. E a falta de rotina nos traz algumas dificuldades que a gente precisa trabalhar, que nós vamos falar aqui, além de a parte emocional. E tudo isso que a gente vai acabar falando aqui. Então, Isso tudo é muito importante. Então, a minha caminhada é de 15 anos. Eu venho nisso, eu tenho a minha clínica em Balneário Camboriú, a Clínica Vivela. Ela é uma clínica focada que somos eu e a minha esposa mais atendendo o lado feminino das mulheres, eu atendendo mais os homens.
Dentro disso, a gente vai estar olhando a parte holística, então é a pessoa como um todo. Além de prevenir doença, a gente vai falar sobre vários outros assuntos, a gente aborda vários assuntos, sempre focando em quê? Isso aqui é um ponto importante. Geralmente, as pessoas trazem uma demanda daquilo que elas querem. Eu vou trazer... elas sabem o que querem? Nem sempre, nem sempre. Elas trazem uma demanda do tipo, eu quero isso para minha vida. Porém, às vezes eu vou olhar os exames todos que a gente faz, de sangue e outros, eu vou dizer, mas você precisa disso. E dentro daquilo que a pessoa quer e daquilo que a pessoa precisa, nós temos que chegar num parâmetro que eu chamo que é o que ela consegue fazer. Porque, às vezes, eu posso chegar com uma ideia que é linda, mas não se adequa àquela pessoa. Então, dentro dessa complexidade, a gente vai ao longo dos anos entendendo as pessoas, porque o entender pessoas, que é o que o corretor faz no seu dia a dia para fazer uma venda, Sim. é o que eu faço no meu consultório. Eu preciso te entender para poder te ajudar. Porque se eu não te entender, eu vou falar aquilo que eu acho. É como, eu vou dar um exemplo aqui para um corretor. Ele quer vender algo para um cliente. Eu quero atender um paciente. Eu falo sempre isso. Se eu te convidar para ir na minha casa, eu não vou fazer a minha comida preferida. Eu tenho que fazer a sua comida preferida. Porque senão eu posso fazer uma pizza, você chegar lá e falar, não, mas Francisco, eu não como pizza há 5 anos. Eu tenho intolerância à lactose. Sim. E o corretor é a mesma coisa. Ele tem que fazer aquilo que o cliente quer e não aquilo que ele acha que é melhor. Acredito. E na minha área profissional, acaba que tem essa mesma percepção, que é o ser humano. Muitas vezes ele quer uma coisa, mas aquela coisa que ele quer não é aquilo que é possível para ele, né? Ele não tem o entendimento de determinados, a gente tem que achar um meio termo disso, né? Então isso me intriga, me deixa muito assim estimulado a trabalhar com pessoas e com isso ajudar pessoas. Eu sempre digo que os pacientes, eu digo que eles gastam lá nos atendimentos, eles gastam com suplementos, mas eu garanto para eles, eu digo assim, olha, você vai melhorar a tua performance e você vai ter esse gasto, mas aquela história, para ganhar, a gente tem que gastar. E você lá na frente, muitos já aconteceram isso, começam a performar Faz sentido. E aí ele começa, então, a ter todo o retorno. Se eu puder contar uma breve história de um paciente meu, corretor, ele chegou para mim e falou assim, ele já está comigo faz uns 2 anos. Ele estava bem acima do peso, ele vendia bem e ele tinha sempre aquele conceito de ter um carro muito bom, roupas muito boas, sempre a apresentação dele era essa. E ele tinha a percepção de que e ouvia algumas coisas do tipo, mas será que é dele? Será que é emprestado? Será que é alugado? Enfim, quando ele faz o processo, que ele emagrece, que ele se torna uma outra pessoa, a própria apresentação dele, o que ele me disse? Quando eu chego nos lugares, eu não preciso falar nada, todos vêm falar comigo. Porque o novo lifestyle que ele chegou hoje agrega mais valor para aquilo que ele quer vender, que é onde nós estamos, que é a qualidade de vida, que é esse lifestyle nosso aqui da praia. E isso fez todo sentido para ele, né? E aí ele performou mais. Então é uma história que sempre ficou dentro da minha mente, assim, porque é algo que realmente me tocou, porque ele mesmo me ensinou algo interessante, né? Porque às vezes a gente não consegue dar um bom exemplo. Quando a gente começa a ter esses exemplos, né, ali na nossa frente, fica mais fácil a gente passar para o outro para entender isso, né? Que às vezes a busca está dentro e não está fora, e isso vai te passar mais credibilidade. Então isso é incrível, né? Com certeza. Eu acho que as pessoas também são treinadas para ver, para observar nos outros, ter uma visão alheia sobre saúde, sobre performance profissional, uma pessoa que também está muito mais alinhada, né, com o seu peso correto, uma alimentação saudável. As pessoas olham até os olhos, a gente é especialista, né, em perceber no olhar da pessoa se ela está
se ela gosta de você ou não. Então a gente sempre tá olhando para a pessoa para ver se ela tá saudável, né? Eu acredito que com certeza a performance vem junto. Vem junto. Eu acho que esse é o ponto, assim. E entender também que performance, ela é individual. Sim. Então, muitas vezes eu falo para os pacientes assim, o paciente me fala assim, Francisco, eu quero ir a Itapema. Beleza, mas eu tenho que saber onde que você está. Você pode estar em São Paulo. Sim. Você pode estar em Balneário Camboriú. Então, para saber aonde a gente quer chegar, a gente tem que saber onde a gente está. Então, tem pessoas que eu digo assim, começa caminhando 15 minutos por dia na praia lá, de pé descalço. Contato com a natureza, os americanos chamam de grounding. Respirar ar puro, te conectar, olhar para o mar. Isso vai aliviar a tua ansiedade. Você vai começar a fazer uma atividade física. Você vai criar um micro hábito. E o que vai vir depois? E ela negar que consegue 15 minutos do dia para caminhar, ela tem até vergonha. Sim. Então, nesses 15 minutos, daqui 3 meses, talvez seja muito mais. Talvez ela mude um estilo de vida. Por quê? Porque sempre apresentaram para ela que para conseguir chegar no peso, era super difícil. Não, começa com um mini hábito, aquele mini hábito vai se expandindo e as coisas começam a acontecer, né? Então, se botar em movimento é o primeiro passo, né? Com certeza. Queria Tô tentando encontrar essa motivação. Mas eu só queria falar, antes de você soltar a pergunta, pessoal que nos assiste, fica até o final, porque eu sei que no final teremos segredos aí do doutor, né? Vamos lá. E se inscrevam no canal. Boa, bem lembrado, Nath. Vai lá. Não, e é muito legal isso, porque as pessoas também criam um senso de responsabilidade e de autocuidado com si próprio, né? Sai um pouco daquele ambiente de trabalho, de ficar trabalhando em prol de um objetivo que acaba gerando valor para mais alguém e faz algo para si próprio, né? Perfeito. Mas eu quero saber qual o nicho de pessoas que tu mais atende hoje. Então, o meu nicho principal é homens acima de 30 anos, de 30 a 50 anos. Homens, algumas mulheres, mas a parte feminina, como eu falei, é mais a minha esposa, a doutora Maíta, que atende. Por opção, algumas pacientes acabam vindo comigo, alguns homens acabam indo com ela, mas meu maior nicho são homens de 30 a 50 anos, mas eu tenho pacientes de 20, eu tenho pacientes de 80, então acaba tendo vários, mas meu nicho maior é de homens de 30 a 50 anos, geralmente autônomos. Muitos corretores? Muitos corretores, muitos construtores, e esse é o meu nicho principal. Legal. Pessoas autônomas, com uma vida, muitas vezes, com um padrão desequilibrado até, né? No seu dia a dia. Porque são reuniões de negócios, né, coisas que não seguem um ritmo, né, de horário, né? Provavelmente. Tem, por isso que eu falei, né, antes, a questão da rotina, né? A rotina, então, hoje o corretor ele vai ter um cliente, ele não sabe que horas que vai terminar, né? Sim. Então, muitas vezes ele fica nesse impasse, assim, Francisco, mas poxa, o almoço aqui até queria ficar numa proteína, né, mas acaba às vezes, vou tomar uma cerveja, vou tomar um vinho com o cliente. Isso eu escuto, né? E entendo perfeitamente, porque nós estamos falando aqui... proteína pela cerveja. Nós estamos falando aqui de empatia, né? De tudo aquilo que envolve, né? Porque gera também essa amizade que tem entre o cliente, o corretor, enfim. Então, a gente tenta criar estratégias para conseguir, dentro dessa rotina meio instável, criar rotinas de quê? E aqui é um ponto importante, de compensações. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você está com um cliente meio-dia, foi lá, comeu, foi comer um frutos do mar, foi comer, enfim. Poxa, atendimento foi legal, foi tudo certo. À noite, tira o carboidrato. Vamos ficar só numa proteínazinha, compensa. No outro dia de manhã, a festa foi à noite, o evento foi à noite. Outra coisa que tem demais é inaugurações de prédios. O pessoal fala muito. O pessoal na imobiliária recebe o bolinho da construtora. Isso tudo eu escuto, gente, tudo. Aí eu sempre digo assim, Francisco, eu tô lá, aí chega alguém de uma construtora, me traz um bolo e já diz assim, vamos abrir para comer, e eu tô na minha low carb aqui, o que eu vou fazer? Eu digo, come o bolo. Sim. Come o bolo. Não é ali. Eu sempre falo, dieta, eu não gosto desse termo dieta, eu gosto de estilo de vida, mas dieta, a alimentação, a gente tem que focar no nosso ambiente controlado. O que eu quero dizer com isso? A nossa casa. Fora de casa é diferente. Nós estamos na parte social. E quando a gente está socializando,
Não acho uma coisa interessante a gente ficar nessa de marmita, porque isso acaba sendo uma coisa que é antissocial e quem tem um papel de estar inserido na sociedade, você acaba gerando talvez coisas que não são interessantes para a sua imagem, né? Então eu acho que é muito mais a gente pensar num controle, num equilíbrio, do que ficar nessa, posso dizer, essa noia de que, não, eu só como isso, isso e isso, porque eu posso garantir a vocês que o resultado ele vem independente de você ser noiado com a alimentação, não, eu sou rígido, eu sou isso, aquilo, ou de você ser flexível e ser equilibrado. Sim. Os dois vão dar resultados muito bons, né? E eu acredito que esse é o segredo até para ter longevidade, para conseguir fazer isso por muito tempo, para pensar em estilo de vida, né? Sim. Eu achei bem interessante que você citou ali que uma exceção, o ambiente social, você quebrar, você não deveria, né, botar por água abaixo os teus planos, né? E eu acho que isso acontece, eu falo no meu caso, porque boto na cabeça que a gente vai ter uma vida saudável, que a gente vai comer de forma correta, né? Controlando os carboidratos, enfim. E aí acontece um evento social, você come, psicologicamente aquilo destrói os planos. Esse é o que acontece. Já vou falar a primeira coisa polêmica aqui. O que acontece? Se tiver nutricionistas nos vendo aqui, a nutrição padrão, ela sempre vai trabalhar com o quê? Com quantidade de calorias, com divisão de 3 em 3 horas. Você cuidar, o controle, a ideia de que no final do dia a gente é uma calculadora, ingeriu X calorias, sim. Se gastou X, ingeriu X, a diferença disso vai ter perda ou ganho de peso. Ponto final. Ponto final. Numa área que eu atuo, onde eu estudo mais estratégias nutricionais, a gente tem outras ferramentas. E essa vem a primeira sacada, que é o quê? A gente tem uma ferramenta que não custa nada, que é milenar, que é bíblica. Caramba! Que é o jejum. Olha só. O jejum da performance. É claro que existe uma preparação. Então eu sempre falo para os pacientes assim, vou atender um cliente amanhã de manhã, fez a minha consulta na terça, vou atender um cliente na quarta de manhã, cliente novo, cliente potencial, não vai começar o jejum. Porque o jejum, quando você está começando, você fica irritado, pode dar dor de cabeça. Então, a gente tem que se preparar para aprender a fazer jejum, ter todas as informações. É incrível isso, né? Por quê? Porque no início, a primeira semana, você vai sentir diferente. Você pode ficar mais irritado, um pouquinho de dor de cabeça. Então, isso tudo, a gente tem que se preparar e saber qual é o timing de fazer isso, né? Certo. É claro que o jejum à noite, não jantar, seria o jejum mais clássico. Porém, a gente vive no mundo real. Eu costumo dizer assim, existe o mundo dos sonhos, o ideal e o real. Eu prefiro viver nesse mundo. E eu sei que o jejum pela manhã é mais real. Se nós aqui pararmos para pensar e falar assim, não, mas só um pouquinho, o café da manhã eu consigo pular, ficar na aguinha, no chá, no café, sem açúcar. Eu levo numa boa. Agora, à noite é mais complicado, porque eu passei o dia inteiro trabalhando na rua. E a minha vida social acontece à noite. Muitas vezes. Então é mais fácil fazer o jejum pela manhã, apesar de, se a gente for olhar a literatura, é mais indicado à noite. Os americanos gostam muito de jantar até 3 horas antes da gente dormir, né? É claro que isso não é possível. Como eu disse, o mundo real ele é mais interessante para nós, né? Falar o real, né? A gente no Brasil tem o hábito do jantar muito tardio, né? Muito tarde, né? Muitas vezes até meia-noite o pessoal tá jantando aí, né? Então, isso são coisas interessantes, Acho que o pessoal já pode ir pegando aí dicas aí. Essas dicas são valiosas. Até ouvi falar uma vez que o jejum, ele rejuvenesce as células. É verdade isso? Isso. O que acontece? O jejum, a gente faz um processo de renovação celular. Então, quando a pessoa faz jejum, ela consegue fazer essa renovação celular e isso faz com que o corpo é como se ele tivesse algumas células que são fagócitos, que elas vão lá e destroem as células que são meio erradinhas. Então, por exemplo, a célula nasceu com um probleminha aqui, o próprio corpo identifica, vai lá e limpa aquilo. Então, é como se fosse uma limpeza. É interessante isso. Então, existe esse fator. Se a gente for ler benefícios de jejum, nós ficamos até amanhã aqui falando só de jejum. É incrível, é incrível. Sim. Mas as pessoas podem começar esse benefício. Vou dar uma sugestão. Existe um benefício que eu acho bem interessante, que é você sempre
fazer um jejum de 12 horas entre a janta e o café da manhã. Que horas eu jantei? Não entra nessa agora. É de jejum de 12 horas, que a gente chama de um jejum mínimo. Saudável. Mínimo. Jantei às 10, só vou tomar café da manhã às 10. Ponto. Sem muita teoria. Se puder, jantar 3 horas antes do horário que for dormir. Exemplo, eu janto às 8 e vou dormir às 11. E só vou comer às 8 da manhã do outro dia. Você está fazendo o padrão americano, que se chama 12-3, que é 12 horas de jejum com 3 horas antes de ir dormir. É algo que todos nós deveríamos fazer. O jejum começa a partir de 12 horas. Então, se você quer fazer jejum, que vai melhorar a sua performance, vai lhe ajudar em vários parâmetros, você pode começar com 14 horas, uma semana. Não precisa ser todos os dias, depois 16, aí você vai sentindo, né? Tem que ter cuidado nisso, porque às vezes uma pessoa ou outra pode ter ali um desequilíbriozinho metabólico, alguma coisa, por isso que às vezes ter um profissional para dar uma orientada, para dar uma olhada no exame é isso interessante. Que eu ia falar, é fundamental que você que nos assiste procure o profissional para pegar esses macetes, essa dedicação de fazer um projeto direcionado para cada um, né? Isso aí são... Aqui, eu acredito que o doutor está falando de forma abrangente, né? E o arroba do doutor vai estar ali na descrição do vídeo, com certeza. Isso aí. Tirando o jabá, né, Nath? Doutor, a gente quer levar para um outro lado agora esse assunto. Bora. Falando de estresse, o dia a dia, vida corrida, alimentação desregrada, tomando café o dia todo, mas não entrando no café agora. Esse estresse contínuo no corpo e na mente, quais são os primeiros impactos que a gente acaba sentindo e você, como profissional, entende que pode enxergar até de outra forma do que as pessoas sentem, como você enxerga também esses impactos? É incrível isso, assim. A gente tem que olhar para o estresse como algo extremamente importante. Eu vou tentar ser breve, assim, porque é um assunto longo, né? Então, assim, o estresse, ele pode gerar em pessoas sintomas diferentes. Então, tem pessoas que vão ficar ansiosas, tem pessoas que vão ficar depressivas, vai depender de questões químicas, neurotransmissores, mas varia bastante. Mas o estresse, ele começa onde? Algumas pessoas ele vai alterar função intestinal, outras pessoas ele vai alterar o sono. Quando ele cronifica, ele altera tudo. A estabilidade emocional. Então, o estresse ele tem um fator na nossa vida muito importante. E onde que a gente tem que começar a olhar para isso? E já dando uma dica já. É a pessoa olhar, tempo de tela de celular, principalmente à noite. Porque se a gente não tiver um cuidado com isso, a gente acaba, então, ultrapassando e isso acaba interferindo algo que é extremamente importante, que é o sono. O sono de qualidade, porque ele é como se fosse um regulador do nosso corpo. Ele vai regular o nosso corpo e ele vai dizer se esse estresse ele é impactante ou não. Porque vai ter um tempo na nossa vida que o estresse ele é assim, ó. Vocês devem pensar, todos nós aqui que estamos, pessoas que estão olhando, estão vendo, vai ter um momento na sua vida que você gostava do estresse, você achava legal. Depois de um tempo, você começa então a evitar algumas situações. Isso eu não vou mais me estressar, isso... Isso se chama envelhecer. Mas vai chegar um momento que você vai começar a ter sintomas do tipo assim, eu acho que isso aqui não é mais para mim. A pessoa começa a ficar desgostosa com, às vezes, um relacionamento, às vezes o seu trabalho, que aí nós estamos chegando numa fase final. Isso tudo tem um hormônio que regula isso, se chama o cortisol. Certo. A curva do cortisol diária. Então, é comum acontecer esse tipo de coisa. E o final dessa história é o burnout, que é quando a pessoa, falando o português aquele do filósofo, aquele é chutar o pau da barraca, sabe? Quando a pessoa chuta o pau da barraca, ela diz, não quero mais esse relacionamento, não quero mais esse emprego, etc. Então, olhar para o estresse como algo, sim, importante, é de extrema necessidade nos dias de hoje, né? Porque a gente tem desde crianças estressadas, né? Então, a gente vive um ambiente que gera estresse, ansiogênico. Então, olhar para o estresse como algo importante na nossa vida é algo que vai fazer a diferença para você performar. Já vou dar uma dica. Como é que eu controlo o estresse? Começa controlando a sua respiração. A respiração, existe uma técnica chamada mindfulness, que é a respiração plena. Tem vários conteúdos aí. Tem até aplicativo, eu acho. Tem aplicativo. É uma maneira simples de você começar a sentir os benefícios, né?
Falando por mim, antes de começar aqui, eu fiz o mindfulness. O que é isso? Você pode fazer 10 respirações concentrado. Então a gente não importa o nível que você está, importa as ferramentas que você tem. Porque as pessoas acham que, não, a pessoa já tem o controle. Não, ela tem as ferramentas para o controle. Porque o estresse, ele está aqui dentro. Ele está sempre gerando. O nosso cérebro, ele traz demandas o tempo todo. E controlar isso é as ferramentas que a gente tem que buscar. Então, uns vão buscar num lugar, outros no outro. Uns vão aprender, vão fazer um coach, vão fazer uma PNL, e vão entender. Outros vão mais para um lado espiritual. Então, cada um dentro da sua ferramentas que a vida trouxe e que ele pode buscar, vão conseguir controlar o estresse. Uhum. E o controle desse estresse vai fazer com que a pessoa entenda aonde que ela pode chegar. Uhum. Um detalhe do estresse, as pessoas acham assim que são noturnas. Não, eu produzo à noite. Isso já é uma inversão do cortisol. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, não, Francisco, eu sou noturno. Isso não existe. Forte isso, né? Metabolicamente isso não existe, porque volta lá atrás. Qual caçador, homem, que caçava à noite? Nenhum, né? Nenhum. Então, o nosso melhor momento, isso a gente vê pela testosterona, que ela começa a subir de manhã, pico meio-dia e baixa à noite, que o momento melhor não é a noite, é o dia. Isso são milhões de anos de evolução, né? Exatamente. E tudo nosso foi para a noite. Sim. E aí inverte a nossa curva do cortisol. E o que acontece com o celular, para fechar? O celular, ele nos traz demandas o tempo todo. Uhum. E a gente, por exemplo, abre uma notícia ali. Poxa, aconteceu um desastre não sei aonde. Teu cérebro processa o desastre. Doutor, você foi otimista agora, né? A pessoa que pega o celular e olha o TikTok, então, que são estímulos a cada 3 segundos, que mudam uma notícia totalmente. Então, hoje todo mundo vai estar assistindo esse podcast, muito provavelmente no 1.5, no 2.0. Bendita a hora que inventaram esse negócio. Então a gente vai se acelerando. E eu também faço isso, gente. Eu não sou né? Eu vivo nesse mesmo meio, mas estou toda hora tendo que me controlar. Porque a gente tem que se botar nessa posição de aprendiz, né? Espera aí um pouquinho. Vamos segurar aqui um pouquinho. Não preciso acelerar. Nisso eu não preciso, nisso eu preciso. Então, acho que ter esse olhar, se abrir para isso. Espera aí um pouquinho. Como é que está a minha vida em relação a estresse, né? E aí, claro, né, gente, tem a questão dos relacionamentos. Uhum. Relacionamentos tóxicos, tudo isso vai somando. Uhum. Então, voltando no assunto do corretor, o corretor ele tem clientes. Então, ele tem o quê? É imprevisível o cliente que ele vai ter na frente dele. Ele não sabe se vai ser um senhor good vibe de 50 anos ou se vai ser aquele aposentado do Banco do Brasil, que eu já escutei essas histórias, com papel e caneta ali na mão, cobrando ele de tudo que é coisa... Ansioso. Sabe? Então, existe isso. Então, a gente tem que ter o quê? Ferramentas, como eu disse. Ferramentas. É isso que vai ajudar a controlar o estresse. Dizer que eu vou morar lá no canto da praia, numa casinha. Se isolar. Quem dera. Eu acho que não é possível hoje em dia para quem quer ter alta performance. Não tem como. Tem que estar na bagunça, né? Mental. Mas então o importante é realmente se analisar, porque o mundo oferece diversos estímulos o tempo inteiro, né? Demais. Então, o essencial é se analisar mesmo. Tem alguma outra dica para dar para trabalhar essa redução do estresse? Olha, eu acho assim, a redução do estresse, a gente tem que olhar para alguns fatores, né? Eu acho que é olhar muito pro seu sono, então melhorar o sono, o exercício físico, a alimentação é o básico, né? O básico do básico. E depois disso, ferramentas de controle emocional, ferramentas de... Hoje tem muitas ferramentas, inclusive eletrônicas, né? Que você pode controlar tempo de exposição, você pode restringir seu celular em alguns horários. Então, outra coisa também, estimular outras áreas do cérebro. Então, quem quer performar, por exemplo, assim, às vezes quer consumir só um tipo de estímulo, né? Só o estímulo visual, ou seja, vou só ver vídeos do YouTube. Vai performar até um determinado momento. Mas se ele beber de outras fontes, como uma leitura, ele vai estimular múltiplas áreas do cérebro e isso também melhora a oxigenação e isso faz com que ele consiga produzir mais. Então, aumentar a sua performance. E o controle do estresse, ele talvez seja o nosso ponto mais fraco.
mais fraco e mais difícil, porque ele vai aonde? Ele vai cair nas crenças que a pessoa tem, né? Então é muito comum a pessoa chegar num ponto e dizer assim, não, eu sou um excelente vendedor, eu já vendo super bem, eu não preciso cuidar disso, mas o mundo vai engolir ela, porque o mundo muda, as coisas mudam. Imagina lá atrás quem não tinha ferramentas de internet, né? Hoje em dia, e isso vai mudando, né? Hoje, por exemplo, deve acontecer com os corretores. Isso eu tenho certeza que acontece. Como acontece comigo. A pessoa, quando faz uma pergunta para ele, ela já estudou antes. Então, aqui talvez seja uma outra dica. Presta atenção. Acontece comigo lá e acontece com os corretores. Provavelmente o cliente ele não procura o corretor. O cliente ele não procura o médico para ter conhecimento. Ele procura o médico, ele procura o corretor. Posso fazer esse paralelo tranquilamente. Porque ele está buscando a opinião daquele profissional. Porque ele já estudou antes. É difícil você chegar a uma pessoa que está crua ali. Ele já estudou antes, ele já sabe, ele já entrou na internet, ele já olhou, alguém já falou. Aí ele escutou falar bem daquele profissional, ou daquele corretor, ele vai lá e vai fazer a pergunta. Então ele vai, eu escuto isso muito. A pessoa não te procura mais por conhecimento, ela te procura para saber a tua opinião. E isso faz toda a diferença. Você saber dar a sua opinião. E por isso que a sua leitura tem que ser rápida. Você tem que ter ferramentas. A pessoa chegou, você tem que entendê-la o mais rápido possível, né? Por isso que o estresse é para quê? Para limpar o resto. Você tem que estar inteiro no teu ambiente que te faz você ter dinheiro. O teu retorno está onde? Vendo TikTok? Fazendo conversa fiada em grupo de WhatsApp? Perdendo energia em coisas que não te trazem retorno de nada? Não. Eu tenho que estar inteiro na hora que eu vou atender alguém. Então, por exemplo, tem pessoas que você responder rápido uma pergunta no WhatsApp, você conquista ela. Mas você estava vendo coisa do futebol, do não sei o quê, o cliente eu respondo amanhã. Talvez se para ele responder rápido, para ele significa credibilidade, você ganhou ele. Então todas essas coisas, elas são importantes, por isso que tem que controlar o estresse, para não perder tempo. E tempo é dinheiro. Então se você entender que o teu estresse está tirando tempo para aquilo que realmente importa, você está na frente. Então acho que isso é uma sacada assim, legal. Boa. Doutor, o que é alta performance na visão médica? Alta performance, ela é o quê? É você conseguir alcançar os teus objetivos da maneira mais rápida, da maneira mais segura, levando em consideração aquilo que você quer. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho corretores que hoje estou em Chapecó, pacientes, né? Francisco, eu não vou conseguir chegar na consulta porque eu estou em Curitiba. Tive que vir hoje de manhã. Normal. Eu estou aqui, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá. Então, a performance, o que é? Por isso que eu falei, é você aliar esse alcance, essa capacidade de você ter os seus resultados. Eu acho que performance é resultado. Então, só que dentro do seu resultado, qual é o preço que você quer pagar? Dentro desse preço que você quer pagar, como é que vai ser o meu equilíbrio entre ganhar dinheiro, mas eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido, eu quero ter saúde, eu quero ter momentos com meus amigos. Eu tenho pacientes que priorizaram só dinheiro, mas daí se separaram. Aconteceram várias coisas. Então eu acho que performance é equilíbrio entre conseguir alcançar os objetivos. É aquela história. Eu acho que é você ter a alegria dos resultados e a felicidade de olhar para trás e estar satisfeito. Porque eu acho que esse é o jogo da vida, né? É dizer assim, eu entendo perfeitamente pessoas que me dizem assim, Francisco, eu estou muito feliz, eu acho que a minha performance é ótima fazendo isso que eu faço. Por quê? Porque ele tem alegrias de alcançar os objetivos e a felicidade de olhar para trás e dizer assim, eu estou satisfeito. Tem pessoas que não, que querem mais, que querem um avião, que querem a Porsche, que querem isso, e está tudo bem nisso. Ganhar dinheiro não é problema. É importante que a pessoa veja, talvez o meu papel como médico é abrir esse leque. Porque quem é o
o melhor sucedido. Talvez com 30 anos a gente pense uma coisa, com 40 outra, com 50 outra, Verdade. né? Então, a performance, ela é sim resultado, mas também olhar para o resto todo, né? Às vezes você não vê o filho crescer lá na frente, você vai pegar tudo que você conquistou e talvez se arrependa. Ao mesmo tempo, proporcionar tudo isso para os filhos também é legal. Enfim, então acho que a performance, pessoal. ela é individual Verdade. e ela está relacionada com resultados. E eu sempre costumo falar para os pacientes e vejo isso, né? Que muitos, assim, que estão ganhando muito dinheiro, nas minhas consultas eles dizem o quê? Eu não consigo desacelerar. Eu cheguei num ponto que eu não consigo mais voltar. Então, é complexo. A performance é aquele negócio, né? O topo é solitário, né? Então, tem muitos corretores que vendem muito, mas não param em Itapema. Não param aqui na região, estão para tudo quanto é lado. Então, isso também tem um preço, né? Então, eu acho que cada um, dentro das suas perspectivas, colocar aonde que ela quer chegar e trabalhar para aquilo, para ter resultados. Tem também a turma que não está tendo resultado ainda. Essas pessoas que querem performar, elas têm que olhar para aquilo que elas estão fazendo. Porque para ela performar, se ela não está performando, ela tem que se olhar. Espera um pouquinho, mas não estou performando por quê? Então, aí vamos lá. Aí ela tem que, então, começar a trabalhar a base da vida dela, né? As suas crenças, Sim. a sua saúde. E eu acho que esse é o grande enigma da coisa, né? É incrível isso. É muito bom. E antes da gente continuar com esse podcast, corretor, eu quero te falar sobre o clube muito especial que está gerando muito resultado para vários corretores do Brasil inteiro. Já ouviu falar do Clube Premium da DWV? São 4 grandes vantagens que vão alavancar as suas vendas e o seu conhecimento. Vamos lá, vantagem número 1. Você vai poder ter acesso exclusivo aos dados do seu mercado imobiliário. Por exemplo, aqui eu estou em Itapema, eu consigo ver a quantidade de imóveis que tem em estoque, a quantidade vendida, a quantidade de unidades que tem à venda, consigo ver também o valor médio por metro quadrado e fazer uma série de granulações aqui, inclusive por bairro, saber o que está vendendo, se vaga de garagem interessa ou não, quanto que cada bairro vende, qual tipo de produto que mais está tracionando. Vantagem de número 2. Você vai ter acesso a news da DWV. Todos os meses a gente manda para você informações importantes sobre o mercado imobiliário diretamente no seu e-mail. Aqui estão alguns exemplos, algumas informações que o nosso time faz uma curadoria, onde você vai saber o que está acontecendo não somente na sua região, mas também no Brasil e mais. São vários conteúdos exclusivos feitos somente para quem é assinante do Clube Premium da DWV. Vantagem de número 3. Você que é corretor de imóveis está cansado de perder tempo cadastrando imóveis no teu site. Isso acabou, isso é passado, vamos trabalhar com tecnologia. Com a DWV você vai ter a integração diretamente no seu site. Você vai poder apenas selecionar alguns imóveis que estão no DWV e eles vão diretamente para o seu site, sem precisar cadastrar conteúdo, imagens, nem nada. E no momento que alterar os valores lá no aplicativo, vai alterar também no teu site. Muito mais praticidade e economia aí de tempo para você. Vantagem de número 4. Aqui no Clube Premium da DWV você tem o direito de inserir imóveis no aplicativo da DWV. Você sabia que nós já contamos com mais de 3 milhões de acessos todos os meses de corretores de todo o Brasil? É isso aí. Vou te mostrar aqui como que você vai poder inserir os teus imóveis no aplicativo DWV para que outros corretores também acessem e façam parceria aí com você e facilite a venda dos seus imóveis exclusivos. Então vamos lá. Nessa aba aqui de imóveis exclusivos, todos os imóveis que estão aqui são imóveis de corretores que estão disponíveis para fazer parceria. No momento que você inserir seu imóvel aqui, todos eles vão aparecer exatamente como está demonstrado aqui, inclusive no aplicativo. O corretor, quando ele clicar, ele vai ver qual é o imóvel e também vai ver aqui os dados de quem está oferecendo essa parceria. Então, corretor de imóveis, se você ainda não é assinante do Clube Premium DWV, aproveite e alavanque ainda mais os seus resultados através desse clube exclusivo para você. Alimentação, você comentou alguma coisa antes, né? Eu gostaria de trazer um pouco esse assunto. Você foi um pouco, saiu um pouco daquela linha do nutricionista. Você trouxe uma outra visão. Você pode abordar um pouco mais na alimentação da alta performance? A alimentação da alta performance, quando a gente vai olhar antigamente, a gente sempre falava assim, você comer
carboidratos, você estaria ganhando energia para performar. Certo. Isso é o clássico. Uhum. Mas olha que interessante isso, né? Como o mundo muda, né? Hoje em dia, a gente vai ter triatletas Ironman carnívoros, só comem carne. Pô, Francisco, mas da onde vem a energia dele? Vem da gordura saudável da carne. Então, hoje, o conceito de performance dentro da alimentação, ela vai variar de quê? De pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que performam muito bem com carboidrato. Isso eu estou falando físico e mental. Tem pessoas que o carboidrato dá sono. Não é uma escolha, então. Vai do perfil É do organismo. É assim, é você assim, ó, eu chegar lá, eu te apresento as ferramentas e nós vamos fazer testes. Uhum. Nós vamos fazer testes. Tem pacientes que performam absurdamente com jejum. Porque o jejum, o corpo cetônico, que é quando o cérebro ele troca, em vez de usar glicose, ele começa a usar outros nutrientes, ele começa a performar. Acontece no cérebro uma coisa chamada de clareamento cerebral. Os americanos têm um termo para isso. E ali você, então, te traz uma lucidez. E as pessoas que experimentam do jejum começam a performar tanto em jejum que elas não querem perder esse benefício. Quando elas comem, elas diminuem a performance. Olha. Então, alimentação, não existe uma coisa assim, não, isso aqui funciona. Funciona o quê? É se olhar, é fazer testes, é entender, olha, acho que esse caminho para mim é melhor. Tem pessoas que, por exemplo, que as mulheres, é muito comum isso. Você está ali com a sua mulher viajando. Você está com fome. Tranquilo. Se parar para comer, eu vou comer, mas se não parar... Quando a sua esposa ela fala assim, para que eu quero comer, você tem que parar. Porque quando a mulher está com fome, acabou. Ela fica extremamente irritada. Muitas mulheres são assim. A minha esposa é assim. Então a gente até brinca isso, né? Por quê? Porque a relação dela de alimentação é diferente da minha. Eu consigo ficar mais períodos em jejum, ela fica menos, o metabolismo dela é diferente. E se a gente não respeita o nosso metabolismo, a gente acaba entrando começa a ter dificuldades. Então tem pessoas que conseguem, a gente até faz testes genéticos para saber qual é o tipo de dieta que funciona melhor. Testes genéticos, doutor Francisco. É incrível. A gente faz um testezinho que a gente passa uma escovinha dentro da bochecha e a saliva tem nosso material genético, isso vai para os laboratórios, hoje tem N laboratórios, e dentro do projeto Genoma foi codificado os genes que estão relacionados com qual tipo de alimentação que serve mais. Vai ser a mediterrânea, que é uma dieta mais com peixes, mais com pratos coloridos, assim, com frutas, verduras e vegetais. Então, cada pessoa é de um jeito. Até convido as pessoas a assistirem aquele Como Chegar aos 100 Anos no Netflix, um documentário. Sim, sei. Ali você vai ver que dá para chegar a 100 anos de várias maneiras. Tem pessoas numa aldeia na Costa Rica, tem pessoas nos Estados Unidos, lá com todas as possibilidades. Então, dá para chegar de várias maneiras, dá para performar de várias maneiras quando a gente se trata de alimentação. Achar qual que é a sua alimentação é o ponto principal. Olha que interessante. Incrível, isso. Né? Nem todo mundo sabe, eu não sabia que existia essa diferença por etnia. Por isso que a gente vê que os italianos comem bastante massa e não são, né, tão obesos, né? Que interessante. E assim, a gente sabe, igual tu falou, é pessoal para cada um, mas abordou também o jejum, né, de ser um tipo de alimentação que beneficia quem tem uma rotina mais corrida, enfim. Mas tem algum nicho de alimento, algum tipo de alimento que tu recomenda para quem tem uma rotina mais estável? Assim, eu sempre falo assim, eu gosto muito, Francisco, pela minha experiência, eu gosto muito de altos níveis de proteína. Porque a proteína, ela vai estimular aquilo que nós temos principal no nosso corpo, que é o músculo. É como se fosse assim, gordura e carboidrato vão nos dar energia. Proteína vai nos dar a estrutura. Então, cabelo, pele, as defesas do nosso corpo, as células, tudo precisa de proteína. Então, você tem uma alimentação com altos níveis de proteína, estou falando de ovo, de todos os tipos de carne, whey's, aminoácidos, tem alguns, tem várias possibilidades de proteína. Eu acho que o segredo é a proteína alta. Então, hoje a gente percebe que quanto mais a idade chega, mais proteína a gente precisa. Então, acho que se eu pudesse dizer assim, qual que é o caminho? O caminho é a proteína alta. É o que todos os estudos, o mundo inteiro vê isso, né? Dá para ter proteína alta comendo
alimentos veganos, né, vegetarianos. Dá sim também, é bem mais difícil. Sim. Porque você comer, vamos dizer assim, eu quero atingir a quantidade de proteína necessária no dia comendo arroz, feijão, grão de bico, dá para chegar, mas são volumes muito grandes. Então quem opta por essa dieta é mais complexo. Mas vamos dizer assim, o dia a dia, você pode aí tranquilamente fazer uma adequação baseado no peso, baseado na questão da musculatura, porque a proteína nos dá saciedade. O que eu quero dizer com isso? Você para de procurar comida. Se você para de procurar comida, o teu cérebro, você acaba tendo mais performance. Então, imagina um homem com fome, ele performa pior. Porque o cérebro dele se preocupa com outras coisas. O famoso saco vazio não para em pé. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, isso aqui é uma outra coisa que é muito importante. O nosso corpo, muitas vezes, façam esse teste em casa. Você está com fome, mas, na verdade, se você tomar 2 copos de água, sua fome passa. Os pacientes falam assim para mim, como eu estimulo eles a tomar muita água, eles falam assim para mim, Francisco, então tu quer dizer que durante a minha vida inteira, muitas vezes, eu não tinha fome, eu tinha sede? Caramba. É isso. Entenda que o nosso cérebro manda o sinal. Preciso me alimentar. Preciso me alimentar. Preciso me alimentar. Aí, como você está com níveis de água baixo, quando você ingere água, o corpo entende que estou alimentado. Então, o estímulo, ele vem para que a gente ingira algo. Quando você está hidratado, você sente menos fome. Então, veja como, às vezes, você ajustando proteína e tomando água, você resolve 80% do padrão alimentar daquela pessoa. E ela performa mais, porque ela para de procurar. Ela senta aqui, fica 2 horas conversando, não tem fome. Agora, imagina você estar toda hora com fome. O cérebro, ele começa a fazer outros estímulos. Você perde o foco, né? Que eu acho que a performance tem muito a ver com foco, né? Então, entender isso é incrível. Maravilha. Vamos falar de estimulantes, Falando em foco, né? né? Estimulantes. Quais são os estimulantes que você vê que o pessoal consome? Olha, creatina, cafeína. Mas creatina é um estimulante, doutor? A creatina, ela é considerada pelos americanos uma classe de que a gente chama de smart drugs, né? Então, os smarts, no Brasil, a gente usa um outro termo, se chama nootrópicos. Então, aí a gente vai colocar nesse range aqui vários suplementos. Creatina, a gente pode colocar aí ginkgo biloba, para falar os mais comuns, assim, né? Certo. E o café, os energéticos, tudo isso vão estimular o nosso cérebro. Porém, eu como médico, eu sempre gosto de trazer a ideia de quê? Trazer coisas mais naturais. Então, eu gosto muito de café. Mas o que é café, Francisco? O café aquele que está na prateleira lá do mercado, lá, o frasquinho que você pega água quente e bota dentro. Aquele extra forte. Isso, exatamente. O que acontece? Existe até um selo de qualidade que se chama ABIC nos cafés. Então, o que é café? Café, a gente tem que partir de um café passado. Aquele café solúvel, ele vai ter muitas propriedades ali que não são interessantes para o nosso organismo. Então, uma dica assim que eu digo é usar café passado. Acho que já estamos num nível muito bom, né? Talvez procurar o selo ABIC devido à qualidade, que é outra coisa interessante. Por exemplo, tem cafés aí bem comuns que tem tudo isso que eu disse. São baratos, são acessíveis, está tudo certo. Então, o café, os estimulantes, eles vão sim ser importantes na questão da performance. Eu, como médico, gosto de falar em coisas mais naturais. Então, e aí, já resolvendo, um café passado já chega, mas, por exemplo, chás são muito interessantes. Vários tipos de chás, hoje tem várias lojas de produtos naturais. Então, você pode estar utilizando e veja que interessante. Tem pacientes que performam mais usando chá de camomila, para vocês terem ideia. Tá brincando? Mas não é calmante? Mas por quê? Ah. Porque se ele é ansioso e ele se acalmar, é o que ele precisa. Caramba, doutor. Ter mais foco. Então, para você que é ansioso, faça esse teste. Eu estou ansioso no meio da tarde, faz um chá de camomila. Aí você performa mais, você melhora o teu foco, sua concentração. Pô, mas não era para dormir? Mas para quem é ansioso, vai dar uma relaxadinha, e é o que ele precisa. Agora, se ele ficar tomando café, mais do que uma caneca dessas aqui, se você pensar e toma 2 dessas, se você já tem uma predisposição ao café te desencadear a ansiedade, você vai desencadear. Então, eu acho que na medicina a gente tem que ter as informações e fazer testes.
E muitas pessoas se surpreendem, né? O café depois das 4 horas da tarde mexe no sono de alguns. Isso também tem nos testes genéticos. Quem tem sensibilidades maiores ao café. E também tem uma coisa que é super importante. A gente está falando de café, não é café com açúcar, não é café com leite. Café puro. Né? Café puro, né? Tá. E então isso é uma coisa que a pessoa tem que ir sentindo. Ela tem que ir fazendo testes. E dentro desses smarts que eu falei, existe uma infinidade de outros ativos aí, que lá na clínica a gente acaba utilizando o extrato seco, que seria concentrações maiores. Isso é bem clássico, assim. E ali nós vamos ter várias opções. Muitas vezes a gente tem que ciclar isso, ou seja, usar 3 meses de um composto. Depois de 3 meses a gente muda, porque o corpo satura. E vocês podem me perguntar uma coisa interessante, mas então, Francisco, me diz uma coisa. Cafeína não é estimulante? É. Porém, a cafeína vicia. Então, tudo que vicia na medicina, a gente não utiliza. Entendi. Interessante isso, né? Porque as pessoas acham assim, mas eu queria saber que cafeína para o cérebro ela é estimulante. Ela inibe a fome. Só como ela traz tantos outros prejuízos, nós como médicos não utilizamos. Então a gente tem esse cuidado, isso tudo que eu falei são coisas que são importantes para a gente entender assim, mas espera um pouquinho, por exemplo, energético. Energético tem coisas ali dentro que são interessantes, mas o resto é muito discutível. Será que vale a pena pagar esse preço? E é uma bomba muitas vezes, né? Então a gente tem que ter cuidados, assim, né? Ô, doutor, e aquele chá verde? O chá verde é incrível. O chá verde, para você ter uma ideia, tem estudos aí mostrando que chega a reduzir 30% da mortalidade geral. Tá brincando. 30%? O chá verde eu indico praticamente para todos os meus pacientes para tomarem após o almoço, porque ele faz um papel até de detox. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que são corretores, eu sempre digo assim, imagina chegar uma mulher dentro da sua imobiliária que tem esse conhecimento e você oferecer para ela, você quer um café ou você quer um chá? Eu tenho aqui essas opções de chá. Você conquistou o cliente. Então, esses pequenos detalhes, hoje, nesse nível que nós estamos vivendo, e as pessoas que procuram a região, você tem que ter isso. Outra coisa que eu quero dizer, você, oferecer em algo reciclável, né, algo que não tenha plástico, que você não vai ter todas as propriedades do plástico que o líquido quente causa. Então, são pequenos detalhes que você mostra uma sofisticação e, além disso, você gera saúde, né? Então, são muitos detalhezinhos, assim, que eu acho que são importantes. Criar um ambiente saudável também, né? Falando sobre o café de novo, tem alguma quantidade que tu recomenda? Olha, eu acho que isso é bem assim, a gente, dentro dos estudos todos, a gente fala que até 150 miligramas de cafeína é um divisor de águas. Então, menos do que isso, vamos colocar assim, 3 cafezinhos passados pequenos, poucas pessoas vão ter interferências, né? O que acontece? Geralmente, o pessoal toma muito café. Então, a pessoa, ela acorda de manhã e sempre que ela quer um gás a mais, ela toma um café. Ela quer um gás a mais, ela toma um café. Então, você tem que cuidar disso, porque o café ele pode te dar gastrite, pode te dar azias, refluxo. Então, a quantidade de café você pode ir fazendo testes entre diminuir ou não, pode mexer no seu sono. Então, são tudo coisas que cada um tem que começar a se observar, né? O processo da observação. Então, se observando, até 3 cafezinhos por dia, em geral, não vai impactar. Mas, a partir daí, a pessoa tem que olhar para o seu sono, se não gera uma ansiedade, que muitas pessoas têm essa ansiedade pelo excesso de café e começam a ficar muito elétricos, né? E você ficando elétrico, você perde foco, né? E você perdendo foco, você perde money, vamos dizer assim, né? Para quem está no meio de uma negociação. Então, eu acho que esses cuidados, assim, eu acho que 3 cafés por dia, xícaras pequenas, é importante a pessoa se observar. Mas vai ter outro perfil de pessoas que tomam café antes de dormir, que são os metabolizadores rápidos, né? Isso nos testes a gente vê. Então, essas pessoas, para elas, pouco importa. Se eu tomar café antes de dormir, não afeta meu sono em nada. Você, então, já não tem essa relação, né? Então, isso são perfis, né? Então, você tem esse benefício, né? Tem essa facilidade de poder usufruir desse produto que é muito interessante para a nossa saúde, né? Doutor, olha só como é a mente de uma pessoa ansiosa, né?
Você estava falando de reduzir a quantidade de café. Na minha cabeça eu já comecei calculando, mas e se eu substituísse as tomadas de café por chá verde, né? Aham. Então eu já começo a pensar numa substituição, que também não é o correto. Tudo porque eu vou acabar somando um monte de estimulantes e não vai fazer bem É. para mim, né? Por exemplo, o chá verde para algumas pessoas deixa elas muito elétricas. Como a gente vai saber no seu caso? É fazendo. Sim. É fazendo, é sentindo. Né? Porque isso a gente não tem como saber. Mas então quer dizer que tudo isso dá pra gente fazer um estudo genético para entender os pormenores de cada indivíduo. Isso. Isso é legal, hein? Isso é interessante. Isso é um mundo à parte, né? Mas assim, o nosso teste, o que é o teste? O teste você vai ter a sua genética. A gente tem os nossos genes ali. Que a nossa quantidade genética, ela é muito pequena, muito menor que se achava que nós éramos. Olha que interessante. Por quê? Porque a nossa epigenética, que é o ambiente que a gente vive, modula os nossos genes para a gente ter os resultados que a gente quer. Então, o seu estilo de vida vai fazer com que os resultados que são estimulados pela sua genética, que é contínua, mudem. Isso é muito interessante. A gente achava que eu sou assim porque eu nasci assim. Não, você é assim devido ao meio que você vive. Então, quando você muda o meio, você muda os resultados. E você não fica refém da sua genética. A gente diz isso, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas... São desculpas que a gente foi crescendo ouvindo e hoje a gente sabe que não. Tudo a gente pode mudar. E tem tudo a ver com o nosso estilo de vida, né? Então, tem coisas no nosso estilo de vida que acionam genes ruins. Certo. E a pessoa vai ter doença. Tem outros genes que nos protegem. Olha que interessante, né? Então, isso tudo tem a ver, às vezes, pega um perfil de uma família que tem um determinado problema. Na verdade, não é a família, é os hábitos da família. Sim. Então, são coisas interessantes, né? Falando em coisas interessantes, doutor Francisco, conta pra gente alguns hábitos simples que o corretor ele pode adotar aí para ter um pouquinho mais de qualidade mental e a própria saúde física. Perfeito. Eu acho que começaria assim por algo bem interessante, né, e básico, que é o sono. Opa, esse Segundo é um bom café da manhã, um ovinho, uma frutinha ali para fazer uma base, um exercício físico. Dos exercícios físicos, e aqui vem um ponto que é interessante, não é se a pessoa está estressada, não é fazer, por exemplo, coisas extensas, não é, porque isso vai aumentar o estresse, porque dá descarga adrenérgica. Então a gente está falando de coisas mais leves, né, quando a gente está estressado. Então, além disso, uma alimentação que você tenha, principalmente sem açúcar. Então, o açúcar ele também nos aciona, ao mesmo tempo ele está no nosso sistema de recompensa. Então, são ajustes, né? A pessoa começa a fazer isso. Eu costumo dizer assim, não tem como dar errado. Se você acordar de manhã, fazer ovos pela manhã, a quantidade de ovos varia de acordo com massa muscular, etc. Claro. E ter uma boa noite de sono. Eu costumo dizer assim, que se você está indo no banheiro todo dia, dormindo bem, e assim, vamos dizer assim, com um libido bom para parar aí, você provavelmente 90% dos seus problemas estão resolvidos. Caramba. Porque geralmente algum desses pontos vão estar afetados, se não 2, se não 3. E aí a complexidade de cada um, né? Então são termômetros, por isso que tudo isso eu pergunto, né? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Como é que tá aquilo? Às vezes a pessoa tá com o libido baixo, mas eu sou casado há não sei quanto tempo. Será que não é hormonal? Será que não é outras coisas, né? Então, o ser humano ele é complexo e geralmente, isso aqui é muito incrível. O ser humano, o que ele vai adoecer primeiro é o órgão dele mais vulnerável. É o elo mais frágil da saúde dele. Então, a gente sempre tenta identificar o elo mais frágil e melhorar esse elo mais frágil. Ele melhorando o elo mais frágil, ele melhora o resto. Longevidade automaticamente. Automaticamente. Olha, que Então, legal. Então a gente até fala lá na clínica que a gente é uma corrente. Nós temos que identificar, e com exames a gente vê muito isso, qual é o elo frágil. Às vezes a própria história familiar já diz o elo frágil. Sim. Né? Porque é uma coisa repetitiva. Porém, a gente precisa ver o que de suplementação, o que de vitaminas falta para a gente fechar esse elo, né? Proteger aquela região, né?
aqui da saúde da pessoa. E aí ela conseguir performar, controlar o estresse, ajudar a controlar o estresse, né? É incrível. Claro. Muito Legal. bom. Eu achei interessante que tu citou várias vezes o sono como uma das coisas principais para ter uma rotina de alta performance. Você dorme bem? Durmo bem. Que bom. Mas, e tu, dorme bem? Muito bem. Ai, então, tudo certo. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. E Pode. você acorda bem? Ó. Sim. Acorda disposta? Sim. Uhum. Acorda com despertador? Com despertador. vo- Mas já aconteceu dele não despertar e eu acordar sem Tá. ele despertar. E você? 50%. Com despertador, 50% dos dias. Você acorda muito mal-humorado? Não, eu acordo e vou pra academia agora já 2 meses consecutivos aí, ó. Por que eu Ó. fiz essa brincadeira? Porque o acordar bem indica que você dormiu bem. Porque tem gente que diz assim pra mim, Francisco, eu durmo uma maravilha. Eu Eu já deito às 10, Acorda cansado, tem gente que fala isso, não é? eu durmo às 10 e acordo às 8 da manhã. Mas eu acordo numa leseira. Acordo mal-humorado, acho que é sono atrasado. Aí eu faço uma pergunta básica. A esposa reclama de roncos? No meu caso, sim. O ronco é um indicativo, né, de que você pode melhorar e muito o seu sono. Então, assim, o sono ele é algo que tem as suas particularidades, né? Ele é uma ciência à parte, assim. Então, isso tudo são pequenos detalhes. Quais dicas Assim. para melhorar o sono? Eu acho que a dica do sono a gente chama de higiene do sono. Então, aquelas 2 horas antes de você dormir, você não pode assistir algo que vai te estimular demais, né? Por quê? Porque você vai estimular seu cérebro. Sim. Então, a tendência é teu cérebro ficar ativo. Então, o que é legal? O legal é baixar as luzes da casa. Então, hoje, o pessoal faz, né, toda a parte de luzes que não são diretas. Sim, isso é muito bom. Então, você no celular colocar o filtro azul Botar uma luz mais amarela em casa, isso ajuda? ajuda. Você pode tomar um banho quente. O banho quente ele é relaxante. Você pode utilizar chás para relaxar. Dependendo da idade, eu gosto muito da melatonina. Existem outros suplementos que são interessantes. E você fazer, então, essa higiene do sono é muito legal. E o jantar, a gente nota a diferença, né? Quando você janta mais cedo, você nota a diferença no sono também. Dicas assim, Isso eu notei também, É. doutor. Tenho jantado mais cedo, 6 horas, tenho uma qualidade de sono. Outra coisa que Absurdo. mexe demais no sono, e eu convido as pessoas que estão assistindo cuidarem, é a questão da bebida alcoólica. Então, por exemplo, a pessoa, vou tomar um vinhozinho aqui para relaxar, e aquilo é 3, 4, 5 vezes na semana, e o álcool impacta o sono. Ele relaxa no início e ele estimula depois. Então, são esses pequenos cuidados, eu acho que fazem a diferença. E outra coisa, gente, isso aqui é fundamental para construtor, para todo mundo, é que quarto escuro. Então, quarto escuro, o que eu quero dizer? Sabe a luzinha do ar-condicionado? Pega a fitinha preta e bota. Sabe o modem ali da internet? Tira da cabeceira da cama. Tem que ficar longe da gente. Sabe o celular? Bota no modo avião. Por quê? Porque a poluição eletromagnética dos dispositivos, a gente não sabe o efeito disso. Então, afastar modem, botar celular em modo avião, são precauções que nós estamos fazendo para o futuro, e nós damos essa dica. Porque a gente não sabe o impacto da poluição eletromagnética. No Vale do Silício já se viu aumento da incidência de vários tipos de tumores cerebrais. Caramba, doutor, olha só. Então como a gente não sabe exatamente qual é o impacto disso, a gente diz que a gente tenta evitar. Hoje já existem arquitetas especializadas em avaliar a poluição eletromagnética dentro das casas. Que legal. Eu já tive aula com uma especialista nisso. Então ela tem um aparelhinho que ela diz assim, aqui a poluição está acima do esperado. Tira esse modem e bota para lá. Imagina uma criança que não tem nem o osso formado. Ela é muito mais vulnerável. Então crianças têm que cuidar mais ainda. Então essa coisa agora aí dos 5G, cada vez mais a gente tem esse cuidado em, peraí um pouquinho, vamos entender esse negócio aqui. Parece que sempre que a gente fala isso, a gente está olhando para trás. Não, a gente não está olhando para trás, a gente está olhando para frente. Porque a gente cada vez mais a gente vai ter mais ferramentas, vai se modernizando, mas Sim. também entender
aonde que a gente vai colocar isso tudo é importante, né? E o modo avião é uma maneira simples de você fazer isso, cortar, né? Eu ouvi falar uma vez que até radiação, né? Os aparelhos eletrônicos emitem, né? Exatamente. Diferentes graus, às vezes não algo tão grave, mas tem uma... Mas é isso, é o pouquinho do pouquinho que eu digo, né? É. É um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho, pouquinho, Olha um só. dia, 2, 1 ano, 10 anos. E a gente não percebe, né? Não. Bota o celular do lado, carregado do lado da cabeça, né? Nossa, é verdade, né? É complicado. Então, são pequenas dicas Uma que boa vão, dica. que vão mexer no sono, né? Isso todo mundo pode fazer, né? Fácil. Com certeza. E também evita aquela situação de você acordar, vou dar uma olhadinha aqui no meio da madrugada. E aí nessa olhadinha estimulou teu cérebro e aí você provavelmente vai perder o sono, vai ter dificuldade de voltar. Muitas pessoas fazem isso. Então a minha dica é botar o celular longe, botar carregar longe, bota despertador, volume bem alto. Compra um despertador analógico. Vou procurar aqueles Retroceder um reloginhos, pouquinho. sabe? Aham. A pilha. É verdade, retroceder um pouquinho. Lógico. Mas agora falando de adrenalina. Uhum. Muitos corretores acabam passando por situação de adrenalina em negociações, né? É algo normal para eles. Tem alguma técnica que tu pode passar para eles controlarem de forma saudável essa adrenalina? Com certeza. Uma maneira mais fácil é a respiração. Então você pode fazer técnicas de respiração muito simples. De fazer aquela respiração que inspira em 5, segura 5 e expira em 5. Pequenas técnicas que você vai no banheiro e faz. Isso acaba controlando a sua adrenalina, né? Outra coisa é cuidar com os estimulantes. O pessoal fica muito no cafezinho. Ah, porque aqui mais um cafezinho. E isso, como são coisas, é um controle fino, a gente tem que cuidar com isso. Por isso que eu volto naquilo, é se conhecer, né? Então, a nossa adrenalina, ela vem do quê? Do ambiente que a gente está. Então, se você está num ambiente barulhento, você tem uma tendência a aumentar o seu nível de adrenalina, né? Então, trabalhar ferramentas emocionais, trabalhar as tuas experiências anteriores, porque às vezes o nosso cérebro atua muito em gatilhos, né? Então, um não de um cliente pode desencadear nele algo, levar ele para um lugar e ele ter uma resposta às vezes, né, não adequada para o momento. Então, você se conhecer vai fazer com que você controle mais a sua adrenalina, porque a adrenalina sempre vai existir, né? Então, eu acho que o principal é rápido, técnicas de respiração. Acho que é a maneira mais fácil. Tem pessoas que quando fazem exercícios regulam o humor, fazem um controle disso e isso facilita o controle. Também é outra coisa um detalhe importante, né? E principalmente cuidar os estímulos e, segundo lugar, técnicas de respiração. Fora isso, algo que é muito mais complexo, que é as ferramentas mentais. Eu acho que aí é um campo grande que a pessoa tem que ir devagarinho se entendendo. Espera um pouquinho. Faça sempre essa pergunta. Por que aquilo que ele falou desencadeou em mim isso? Porque teve o espelho dentro de mim, né? Então, esse vai e vem, né? A gente chama na medicina de transferência e contra-transferência, que te desencadeia processos. Talvez algo que eu disse aqui tocou em você, você ficou até com uma sensação ruim a meu respeito. Não é por causa minha, é por causa da pessoa, porque ali tocou uma dor dela. Então, a gente acaba, às vezes a pessoa tá se sentindo mal sucedida, ela acaba vibrando naquela frequência, né? E ela acaba, então, ficando muito aberta a qualquer coisa, a qualquer não, gerar mais estresse, e aquilo vira uma bola, né? Um espiral de ansiedade, de estresse, de adrenalina, né? E saber cortar isso, dizer, não, calma, né? Calma. E a gente, então isso é o nosso cérebro sempre nos botando naquele lugar, né? Vai dar errado. Ele não gostou do que eu disse. Eu me portei dessa maneira e isso aconteceu. E eu estou falando na posição de alguém que se trabalha o tempo todo também. Sim. Eu não estou aqui no ar de, eu sei. Não, é o tempo todo. Você vai perceber que quando você está com um problema em casa, você leva para o seu trabalho. É difícil a gente tirar isso. Então, é ferramentas. A gente tem que ter, eu acho que se olhar, eu acho que é o ponto mais crítico disso tudo, sabe? Da gente se entender. Espera um pouquinho. Às vezes, você saber quem você é já te traz um conforto, né? Então,
se entender, se trabalhar, se colocar também no lugar do outro, né? E muitas vezes eu acho que a pessoa pode, num momento de adrenalina muito alto, dizer assim, deixa eu entender em qual ponto que a gente se perdeu aqui. Porque isso são maneiras de você se reconectar com aquela pessoa, né? Então, acho que o ponto principal, assim, é que numa negociação todos querem ganhar, né? E você, então, saber também que às vezes é melhor você perder 5 para ganhar 5 do que perder os 10, né? Então, isso tudo pode ter certeza que às vezes a pessoa se frustra, não é pelo aquilo que ela ganhou, é pelo aquilo que ela deixou de ganhar, né? E isso tudo são situações individuais, né? E a adrenalina, ela vai sempre existir. Não tem como a gente falar assim, não, eu vou criar um ecossistema aqui que a minha adrenalina vai ser baixa, as minhas negociações vão ser tranquilas, porque se eu soubesse isso, eu faria na minha clínica. Não. E é você se trabalhar, você se conhecer cada vez mais, saber quem você é, para você ter o controle, ou o máximo controle do que é possível, né? E saber que algumas a gente vai perder também. Sim. Né? E eu acho que esse é o, vamos dizer assim, o enigma da vida, né? É a gente saber perder e saber ganhar. Saber perder e saber ganhar. E saber que a gente vai mais perder do que ganhar, né? Eu acho que é por aí. Legal. Você falou de autoconhecimento, né? Não nessas palavras, falou que é importante conhecer a si mesmo e quanto é importante entender os limites, né? Até aonde a gente pode ir dos nossos excessos. Um deles, o famoso burnout, né? Profissional, que as pessoas chegam a seus limites de resiliência até, né? Como é que você poderia dizer para os nossos espectadores quais são os sinais que tornam isso identificável antes que aconteçam? Eu acho que um sinal que é muito, muito comum é inverter o dia à noite. Então a pessoa passa o dia inteiro meio cansada e às 9 horas da noite ela tem um plim e ela diz assim, puxa, se eu fosse trabalhar agora para mim seria ótimo. Esse é um sinal, você já teve a inversão do ciclo circadiano. Então aquela pessoa que, pô, Francisco, eu me arrasto 6, 7 horas da noite, eu tô louco para dormir. Quando chega umas 8h30, 9, me dá um despertar. Eu fico ligado, parece que é minha hora produtiva. Isso é um sinal. Esse é o começo da coisa. Depois você pode ter insônia noturna, que a gente chama, que é o quê? Não é aquela insônia do início da noite. Você até consegue dormir devido à exaustão, mas você acorda geralmente às 3 horas da manhã e não dorme mais. E você fica, às vezes, 2, 3 horas acordado, tentando dormir de tudo quanto é jeito. Então, são os sinais que o teu corpo fica emitindo. Além de aumento da ansiedade, aumento do estresse, irritabilidade, algo extremamente comum, perda de libido e por aí vai. Mas o principal é você estar atento a isso. Então, esses são os primeiros sinais. Boa. Legal. Acho que a alimentação e também a prática da atividade física é algo que a gente sempre traz muita luz quando fala de alta performance. Então, agora falando mais nessa questão da atividade física mesmo, tem algum esporte que tu recomenda para os corretores que tem, igual eu disse, né, a gente havia falado, essa rotina mais instável, algum esporte que se adapte melhor a essa rotina? Eu vejo assim, ó, hoje cada vez mais os prédios têm academias maravilhosas, né? E a gente sempre fala assim, qual que é o melhor esporte? É o esporte que a pessoa gosta de fazer. Mas tem paciente, tem pessoas, né? A maioria, hoje o pessoal gosta muito de pádel, gosta muito de beach tênis, tem muitos corretores, pacientes meus que fazem. Então eu sempre falo assim, qual esporte fazer? O que você gosta? Segundo, um esporte que ele é de base, que se chama academia, que tem em todos os prédios. Sim. Então a academia é como se fosse uma base. O Cristiano Ronaldo, ele não performa do jeito que ele performa porque ele corre o tempo todo. Não. Ele performa, o que ele faz? Ele faz atividade de campo do setor que ele joga. Depois ele faz atividades com o time, jogando. E a base dele é o quê? Academia. Então, se você quer performar um esporte de base que tem um índice praticamente nulo de lesões, que é a academia, e depois, principalmente para quem já tem mais de 30 anos, a academia ela é meio que base para você jogar um pádel, para você fazer um beach tênis, para você fazer um futebol. E a partir disso, eu sempre estimulo o esporte preferido no conceito de hobby. Porque o hobby, ele é um relaxante mental.
Então, você pode ter um hobby, inclusive, de passear com o cachorro. Né? Então, às vezes eu pergunto, qual que é o seu hobby? Mas não tem um hobby. Procure um hobby. Porque o hobby ele é um relaxante mental. Então, naquele conceito de estresse, adrenalina, os hobbies fazem com que a gente desconecte. Pode ser passear com os filhos, pode ser jogar videogame. Para cada um tem o seu hobby, mas tem pessoas que não têm o hobby ou que abandonaram o seu hobby. Um instrumento musical. Então, você praticar hobbies, e se esse hobby te levar para a saúde, Melhor. demos 2 pontos. Opa. Então, poxa, a pessoa gosta de jogar um tênis. Mas quanto tempo faz que você não joga tênis? Ah, Francisco, faz 5 anos. Ah, por quê? Porque me doeu o cotovelo. Sabia que vai curar se você fizer academia? Ah, eu não gosto de academia. Mas a academia é um mal necessário. Então, quando você tem o benefício de voltar a jogar tênis, a academia fica fácil. E isso eu vejo toda hora. Toda hora, toda hora. Então, eu já tive pessoas que o esporte delas era dançar. Então dança. Porque se vai te levar para a saúde, você vai ter o benefício de fazer o que gosta, diminuir o estresse. Olha quanto benefício você vai tendo, né? Então isso é incrível. A pessoa entender o que ela gosta. Se alguém não gosta de nada, hoje em dia faz um beach tênis. Praticamente todo mundo gosta de beach tênis, né? É um esporte que você começa a interagir fácil, começa a interagir com pessoas, que é outra coisa maravilhosa para o nosso cérebro, né? Que nós somos seres para ter relações, né? Então, eu acho que para quem quer performar, ache um esporte que está aliado a um hobby. Que você tem E hoje eu escuto isso muito, né? Pô, o pádel para mim é um network. E de fato é. Né? Se você faz um esporte solitário, talvez você não faça um network. Por exemplo, se a pessoa... existem alguns esportes que vão ter um network mais sofisticado, vamos dizer assim, né? Então a pessoa às vezes poxa, mas será que eu gosto de jogar pádel? Mas você já tentou jogar pádel? Né? Então, às vezes, pode começar, pode gostar, pode trocar. Então, eu acho que esse é um movimento mais lógico, inclusive, para que a pessoa tenha mais resultados também, né? E como o esporte passou a ser um ambiente de network, né? Hoje em dia, antes as academias era cada um isolado num canto, seu fonezinho. Hoje em dia, dentro da academia, já tá todo mundo conversando com todo mundo, pedindo dica do exercício. Bem legal. Boa. Vamos falar de reposição hormonal? Bora. A gente quer entender um pouco mais esse universo, porque é um universo, né? É bem amplo, né, a área, e eu acredito que precisa de muito estudo para se entender e acredito que referência pelo profissional, né? A reposição hormonal, classicamente, ela tem alguns parâmetros. E hoje, com a medicina funcional, a gente tem também parâmetros de níveis bons, níveis ótimos. Vou dar um exemplo rápido. Se a gente olhar a testosterona de um exame de laboratório, ela pode variar de 400 a 1.200. Então vamos dizer, você tem a tua testosterona de 450. Você está normal, correto? Mas se você tiver a tua testosterona de 950, você vai estar dentro do intervalo normal, correto? E você vai ser a mesma pessoa com 450 e 950 de testosterona? Não, né? Provavelmente não. Então, a otimização hormonal, ela vai te trazer os benefícios desse fato, porque os hormônios eles atuam em várias frentes. Então, às vezes, a pessoa é depressiva. É muito comum, a mulher está na menopausa, ela é depressiva. Na verdade, o que ela tem é falta de hormônio. Você faz uma reposição hormonal, você cura a depressão dela. Então, a ansiedade, uma mulher na TPM, o que acontece na TPM? Né? É desregulação hormonal. Para você ter uma ideia, uma mulher menstruada, ela perde 30% da força. Se a pessoa não se conhece, o que ela faz? Ela vai ter ações no trabalho dela e talvez ela vai até se prejudicar. Porque é o momento mais sensível do mês dela. Ao mesmo tempo, tem mulheres que têm TPMs de uma semana e acham que é normal, porque a vida inteira foi assim. Que também não é normal. Precisa de uma regulação hormonal para isso. Então, hoje a gente pode fazer isso de maneira natural, usando hormônios. Então, a reposição hormonal, ela é tem um potencial gigantesco, tanto para o homem como para a mulher. Eu tenho pacientes de 20 anos com testosterona de 200. Eu tenho pacientes de 80 anos com testosterona de 800. Geralmente, os homens com testosterona alta, eles vivem mais. A testosterona protege problema cardíaco, mental e físico, porque mantém massa muscular. Então veja que o médico aqui pode interferir a tal ponto de mudar a trajetória daquilo.
Aqui eu quero fazer um paralelo. O que é diferente de você fazer uma reposição suprafisiológica. Certo. Aí nós estamos falando de um outro campo, que é uma medicina de esporte, que algumas pessoas fazem, né, não tenho nada contra, porém não é meu campo de atuação. Então, existe esse âmbito, né, num campo diferente, que muitas vezes acaba manchando esse campo, né, para a nossa população geral, e aí acabam muitas pessoas que poderiam ter o benefício não fazerem. Por quê? Porque tem esse preconceito, né, mas assim, é muito gratificante poder ajudar as pessoas nesse âmbito, tanto para os seus resultados, para a sua performance física, mental, seus resultados. Eu tenho pacientes que chegam a me falar assim, para você ter noção, eles falam assim: Francisco, eu era o tanto faz, agora eu vou ter a saber o que eu quero. Eu estou falando de homens de 45 anos. Então, o tanto faz falou assim: não, eu quero conseguir mais isso, aquilo outro, porque eu quero chegar nesse lugar. Por quê? Porque o hormônio da testosterona, os hormônios, a mulher também tem testosterona, é mais complexo a mulher, porque ela tem outros hormônios que atuam, mas a principal ação da testosterona, por exemplo, é a atividade mental. Então, o foco, a energia e o homem que ele tem a testosterona baixa, ele fica, todo mundo aqui deve ter um tio mais velho, um pai, que ele fica o quê? Rabugento. Então, o homem com a testosterona baixa, ele fica rabugento. Ele fica lá isoladão, não quer participar. Quando você começa a reposição hormonal, ele se torna mais sociável. Olha só. Pouca gente fala isso, né? Muda o comportamento. Muda o comportamento. Caramba. Perfeita a tua observação. É comportamental. Aí você imagina a performance. Então, assim, tem gente que está lutando contra a maré com 30 anos porque a testosterona está baixa. Eu ia perguntar se tem alguma idade ideal para fazer reposição. Não, idealmente, o melhor dos mundos, eu tenho um filho de 7 anos, é você com 18 anos dosar a testosterona. Olha só. Para saber qual que é o teu pico. Sim. Porque a gente vai chegar num conceito de declínio hormonal. Então, por exemplo, a gente faz a tua testosterona hoje a 800. O ano que vem, a gente faz a tua testosterona, ela está 500. Poxa, mas uma queda de 300 em um ano, o que aconteceu? Vou te perguntar. Tu vai me dizer assim: pô, Francisco, aconteceu isso. Teu estresse subiu muito, a tua testosterona cai. Por isso que o estresse ele interfere no eixo do quê? Imagina o nosso corpo. Se a gente está perante uma situação de estresse, a gente vai querer se reproduzir ou fugir? Ou brigar? Ou nós vamos brigar, ou nós vamos fugir, ou nós vamos reproduzir. Poxa, se eu estou num ambiente de estresse, eu vou ou brigar ou fugir. Eu não vou querer me reproduzir. Quando a gente está equilibrado, num ambiente mais tranquilo, aí a gente tem uma tendência a estimular o nosso eixo da reprodução. E os homens acham, as pessoas acham, as mulheres também, que o problema hormonal ocorre quando o libido está baixo. E não é assim que funciona. O libido, às vezes, é a última coisa que mexe. Então a pessoa já mudou de emprego, já mudou de área, já trocou 3 vezes de namorado, de namorada, e se repete aquelas ações. E, na verdade, o que ela tem? Ela tem um desequilíbrio hormonal. E pasmem agora, quem mais causa diminuição de testosterona é gordura acumulada no corpo. Olha só. Porque ela pega a testosterona e converte em hormônio feminino. Então, o que a gente faz? Emagrecer é uma estratégia de aumentar a testosterona. Básico. Interessante isso, né? Sim, muito. Então, a reposição hormonal meu Deus, é um campo enorme, tem a sua complexidade, as suas indicações, as suas contraindicações, mas com certeza quem quer performar tem que olhar para os hormônios. Isso aí, a gente pode falar de um monte de coisa aqui, mas se nós não fizer o alicerce, ali a base mesmo do prédio, ele cai, né? Então, assim, a base é isso aí. Os hormônios. A partir daí, nós vamos entrar em outros campos, né? Vamos falar de cafeína, vamos falar de... né? Mas os hormônios, tanto o hormônio da testosterona, o estrogênio da mulher, os da tireoide. Hoje nós estamos entrando num campo aí de deficiência de tireoide absurda, né? Então, assim, antigamente nós achávamos que o parâmetro era 1. Hoje em dia, se você pegar uma mulher grávida, a gente sabe que a mulher grávida tem que ter um nível hormonal lá menor que 2,5, que é o TSH, porque isso afeta a saúde do feto, né? Então, isso só vai mudar. Hoje a gente vive ainda um cenário que está mudando.
Mas, assim, dentro dos próximos anos, tudo que a gente hoje sabe vai mudar, os parâmetros vão mudar. Hoje a gente acha que o normal é até aqui, a gente já sabe que não é mais. Pra vocês terem uma ideia, há uns anos atrás, quando o homem tinha um câncer de próstata, era tirado os testículos. Porque se achava que a testosterona causava o tumor de próstata. Hoje, o que a gente faz? Teve até um brasileiro que ganhou tipo um prêmio Nobel. Trata o câncer de próstata com testosterona. Caramba. Esse conhecimento é incrível, né? Então, veja que a medicina, ela muda a cada 10, 15 anos, os conceitos eles mudam quase que todos completamente. Evolui, né? Então, hoje, você pega uma mulher, um homem depressivo a vida inteira. Mas não é falta de sertralina, paroxetina que ele está daquele jeito. Será que não é falta de outra coisa? E qual psiquiatra que vai pedir exames hormonais, né? Então, eu tenho N livros aí que eu já li, de psiquiatras inclusive, falando que o consultório deles mudou quando eles fazem reposição hormonal. Então, isso é um assunto realmente fantástico, assim. Sim, eu gostei muito dessa explicação que a reposição hormonal não é só para quem está buscando aquele corpo perfeito, sarado, musculoso, né? Não, E para o atleta uma que quer necessidade. alta performance, mas é sobre saúde e longevidade, né? e performance física, mental, tudo isso que nós estamos falando aqui. Performance, é um alicerce, é a base. Entenda como a base, assim. Legal. Muito bom, muito bom. Bem legal mesmo. A gente falou ali nos bastidores sobre os benefícios da sauna e do banho gelado. Pode explanar um pouquinho sobre isso? Perfeito. O que acontece? Até eu já tive que mandar artigos científicos para algumas arquitetas aí de algumas construtoras, porque eu acabo abordando isso, e aí o pessoal os construtores acabam, Francisco, me manda lá que a minha arquiteta não tá por dentro, etc. Essas coisas acontecem, né? Vocês devem imaginar. Então, o que acontece? A sauna, eu imagino que a construção civil ela vai para um caminho de ter o espaços assim, como se fosse um spa, vamos dizer assim, dentro dos prédios, sabe? Certo. Porque isso é um conceito americano, né? Então hoje a gente tem a crio, que é o gelo, que é aquelas máquinas de baixa temperatura, que é bom para dores. Então você, dependendo da pessoa, isso traz muitos benefícios. E também a sauna, que é o benefício do calor. Dentro do benefício do calor, a gente vai ter vários tipos de sauna. Sauna seca, sauna úmida, sauna seca com infravermelho, né? Então isso tudo vem crescendo absurdamente. Onde surge isso? Surge na Finlândia, que é o país que dizem que tem quase até mais saunas do que habitantes. Na Finlândia. De tão comum que é a prática lá. Então, assim, o estudo da população lá mostrou que eles têm um índice de problemas cardíacos muito baixo e uma longevidade muito alta, apesar de ser um país extremamente frio. Dentro disso, tem um outro índice internacional que ele avalia como se fosse o estado de espírito das pessoas. E se viu que lá eles são um dos países mais felizes do mundo. Isso chamou a atenção da ciência. E eles foram para lá e começaram a estudar. Nisso eles viram que eles praticam saunas praticamente diariamente. Então se começou a estudar os benefícios da sauna. Isso já fazem alguns anos, é claro. E se chegou à conclusão que a sauna ela pode ser utilizada 20 minutos ao dia. E praticamente muitos prédios têm, né? 20 minutos é tempo bem curto, né? Bem Tranquilo curto. de fazer. Tranquilo. Tem alguns detalhes aqui. Questão da temperatura. Então, assim, é bom a gente tentar devagarinho, né? Devagarinho, chegar a 70 graus. 70 graus. Então, assim, eu faço uma sauninha a 35 graus. Não sei se funciona. Os estudos não falam isso, né? Mas, assim, quem não faz nada, metade é o dobro, né? Então, vamos embora. Eu costumo dizer assim, vai sentindo, né? Te hidrata, porque também, às vezes, cada pessoa, né, tem o seu termostato, vamos dizer assim, né? Que é o seu limite. Então, vamos devagarinho. A sauna, ela serve muito para quê? Para detox. Então, aquele final de semana, comeu demais, etc. O suor, ele é uma maneira da gente botar para fora as coisas, né? Outra coisa, a sauna, para quem tem dificuldades de locomoção, pessoas mais velhas, a sauna, ela acaba tendo benefícios semelhantes ao exercício físico aeróbico. Então, é uma maneira de ajustar essa pessoa, contribuir para a saúde dela. Então, Sim. Mas não vai ganhar massa muscular. Não vai. Eu falei aeróbico, porque vai aumentar a frequência cardíaca, vai gerar todas as adaptações e a pessoa vai ter uma resposta metabólica semelhante a um exercício físico aeróbico.
O que acontece? E aí vem a parte da construção dos corretores. Quanto mais os corretores estiverem entendendo esse movimento mundial, que é o quê? Que é de biohacker, que é você trazer ações dentro do nosso dia a dia que contribuam para a nossa saúde, e as construtoras, se estarem atentas a isso e agregar valor nisso dentro dos seus prédios, isso vai trazer provavelmente pessoas que estão nesse ambiente. Estão conectadas nesse conceito, né? Neste conceito. Por quê? Porque isso, cada vez mais, os médicos vão falar assim, teu prédio tem sauna? Que é o que eu falo para os meus. O outro vai dizer assim, pô, meu prédio, além de ter sauna, ele tem a crio, ele tem o gelo, tem o frio. Não é bolsa de gelo. É uma maquininha que você entra, fica a cabeça para fora, você regula a temperatura que você quer. Fica para fora. Fica para fora, ou tu pode ficar sentadinho. Então, hoje, isso tudo são essas ferramentas que estão cada vez mais surgindo, que vão começar a fazer parte do nosso dia a dia. E cada vez mais a gente vai acabar vendo isso, esse conceito de mini spas, né? Então, essa é uma ideia que eu acredito que agrega valor, agrega conhecimento para o profissional que está trabalhando nesse meio, porque a gente vive num meio, numa região, que a gente não está vendendo apartamento aqui. As pessoas não vendem só apartamento, elas vendem um estilo de vida. Né? Então, a quem entender que esse movimento é um movimento que não tem como voltar para trás, vai estar na frente. Então, estou falando de construtoras, estou falando de corretores, e hoje eu falo isso muito nas minhas consultas, né? Por isso que as pessoas acabam, muitas vezes, até me pedindo artigos sobre isso, porque manda para a arquiteta, não, mas isso não, qual é o custo disso, enfim. Isso tudo tem que ser estudado, né? Mas a gente sabe que o movimento global ele é nessa direção. Por quê? Porque otimiza o tempo das pessoas. Então imagina você estar na sua casa, você quer fazer uma sauna, você tem que se deslocar. Você quer fazer um gelo, você tem que se deslocar. Você acaba... Poxa, e hoje os apartamentos cada vez mais sofisticados, dentro do todo é nada. E a população, hoje o movimento, ainda mais um mercado mais sofisticado, é esse, né? A pessoa agregar no seu local essas ferramentas, né? Então, eu acredito que dentro disso, quem tiver atento a esses detalhes pode fazer bastante diferença, né? Porque sai na frente. Sai na frente. Legal. Bom, a gente precisa interromper aqui porque não podemos extrair todo o conteúdo do doutor, né, Nath? Ele tem que voltar para a próxima vez. Ele tem que voltar, e inclusive corretor e profissional do mercado imobiliário, comente, dê dicas do que mais você quer ouvir do Dr. Francisco para a gente trazê-lo aqui novamente, tá bom? Mas dito isso, vamos para a nossa pergunta final. Bora. Que a gente quer saber agora, o momento, né, importante do nosso programa são os segredos. Que segredos a gente poderia entregar aqui para os corretores, para os profissionais? Olha, eu acho que o segredo para quem quer alcançar mais performance profissional, eu acredito que é você entender que a gente faz parte de uma engrenagem. Eu recentemente participei de um movimento que se chama Legendários. Sim. E se a gente entender que nós fizemos parte de uma engrenagem, que a gente é reflexo daquilo que a gente vive, que a gente está dentro, a gente quer o sofisticado, a gente quer o belo, mas a gente também tem que preservar a natureza, a gente tem que cuidar da nossa natureza. Se a gente entender que a gente faz parte de uma engrenagem, que a gente tem que preservar a natureza, evoluir como pessoa, evoluir com todas essas ferramentas, com essa arquitetura maravilhosa que a gente tem, mas não deixar de olhar também para os cuidados que a gente tem que ter. Eu acho que quem tem essa harmonia, esse equilíbrio, é a pessoa que... Eu acho que esse é o grande segredo, né? A gente conseguir estar em equilíbrio com tudo isso que o universo oferece, né? E eu acho que isso é talvez o que mais, assim, o que mais me intriga e o que mais eu acho que quando a gente consegue tocar as pessoas mais. Porque eu acho que no final, o corretor, quem for, a gente precisa se conectar com aquela pessoa. Quando a gente se conecta, a pessoa não te larga mais. Então, se conectar é ser verdadeiro.
né? Então, você ser autêntico, ser verdadeiro, você se trabalhar, você entender esse todo, e eu acho que isso faz com que ocorra esse fenômeno, né? Que é das pessoas serem conectadas. E eu acho que isso vai fazer cada vez mais as pessoas prosperarem, né? Se entender que sim, ela merece, sim, ela pode, ela é merecedora, e faz com que você trabalhe melhor, você entenda onde você está, e você venda melhor, e você trabalhe melhor, e você ganhe, você se sinta merecedor daquilo. Então eu acho que esse é o segredo, assim, no meu ponto de vista. Maravilha, Legal. doutor. Maravilha. Eu gostei muito porque ele poderia dizer outros procedimentos, né, médicos, mas não, ele foi pro interior, pro mental, pro significado, né, da existência. Legal. Legal. Muito bom. Doutor Francisco, foi um prazer tê-lo aqui conosco. De fato, eu espero que a gente possa fazer uma parte 2 desse programa, porque esse é um assunto fundamental para quem quer ser um profissional de alta performance. Não é? Deu pra ver que tem mais coisa aí pra falar, né, sobre esse Com assunto. certeza. Com certeza, eu agradeço a vocês. Estou há muitos anos nessa jornada. Eu tenho como propósito passar conhecimento, transformar vidas com amor e conhecimento. Esse é o meu propósito de vida. E para que todo mundo prospere, para que todo mundo tenha performance, para que todo mundo encontre aquilo que quer, a alegria de conquistar e a felicidade de olhar para trás. Eu acho que esse é o maior conceito assim que eu posso dizer, né? Sabe as palavras. É isso, pessoal. Ficamos por aqui por mais um Segredos Imobiliários. Até a próxima semana. A gente se vê por aí. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.